Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? A Bruna mora em Vancouver, no Canadá. Em 2017, ela deu à luz a sua filha. O parto foi rápido, natural, só que teve um problema. Ela perdeu 2 litros de sangue. Antes de ser transferida para o quarto, levaram ela para o banheiro. E ela, de repente, viu tudo escurecer e se viu num outro lugar, num outro plano, muito bonito. Vamos conhecer a história dela? Bruna, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua história, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você nos diga de onde está falando, que eu sei que você está falando de longe, e em seguida nos conte em detalhes a sua história. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiramente, eu que agradeço, né, Carlos, a oportunidade de poder estar compartilhando a minha história. E eu falo do Canadá, em Vancouver. Meu nome é Bruna. Eu trabalho com Marketing and Graphics e tenho 30 anos. Bom, vou iniciar o meu relato de EQM. Em 2017, minha filha nasceu, né, Vitória. Eu digo que ela escolheu nascer no Canadá porque eu e o pai dela tentamos por 2 anos no Brasil e ela resolveu nascer aqui, depois de 4 meses. Né, eu fiquei grávida e ela resolveu nascer aqui no Canadá em 2017. Então, o meu parto foi um parto muito bom. Todas, assim, a equipe, né, de enfermeiras e minha midwife, que aqui eu escolhi uma parteira, né, que a midwife aqui é uma parteira, formada em obstetrícia também. Eu escolhi esse caminho para poder ter a Vitória. E ela estava me acompanhando, a equipe de enfermagem também estava me acompanhando. 3 pessoas da equipe de enfermagem, 3 moças. E elas ficaram bem surpresas porque eu tive parto natural. E foi um parto, assim, relativamente rápido, né? E foi bem tranquilo, assim, né? Passei pelo processo todo que passa normal de dor e tudo, mas foi rápido e foi bem bom, assim. Então, a equipe estava bem tranquila comigo. Depois que a Vitória nasceu, eu ainda fui comer um lanche, me deram um suco e tudo, e ficaram, assim, impressionados. Aí falaram assim pra mim: Bruna, você quer ir no banheiro? Que eu tava na sala de parto, né? Aí perguntaram assim: Bruna, você quer ir no banheiro antes da gente te mover pro outro quarto? Eu falei, eu olhei pra minha mãe, porque minha mãe tava comigo, né? Eu falei, tá, né? Aí eu lembro até do meu marido falando assim: calma, na hora que você levantar, senta na cama, não levanta de uma vez, né? Porque eu acabei de, né, fazer bastante esforço, perdi muito sangue no parto. Na verdade, a média é se perder meio litro, eu perdi em média 2 litros de sangue. Então foi bastante sangue, mas eu só fiquei sabendo disso depois, pelo que aconteceu comigo, né? E a minha midwife ela já não estava mais lá. Só estavam as enfermeiras que tinham acompanhado também o parto, 3 enfermeiras. Então eu levantei, sentei na cama, levantei, respirei devagar, como meu marido falou, e minha mãe me auxiliou a ir até o banheiro. No que eu fui no banheiro, fui andando tranquila, mas eu fui me aproximando do vaso, eu já fui sentindo, assim, a visão escurecendo, sabe? Quando a gente parece que vai desmaiar, a visão escurecendo. Minha mãe até falou, eu lembro dela falando, respira, Bruna. E aí, quando eu sentei no vaso, eu já não lembro mais. Então, eu lembro que eu sentei, e aí, o que aconteceu foi que eu desmaiei. Essa parte eu sei porque foi meu marido e minha mãe que me contou o que aconteceu, né? Nesse momento, minha mãe disse que eu, como se tivesse dado um ronco e fui com a cabeça para trás, sabe? E ela ficou me chamando, aí disse que chegaram as enfermeiras com oxigênio, tentando falar comigo, batendo no meu rosto, e eu não sei quanto tempo isso durou. Porque a partir desse momento, eu já me vi nesse outro plano. Eu falo que é um plano, que não era aqui, né? Era assim, era um lugar todo dourado.
Assim, era como se fosse tudo coberto de dourado. Não via visão de nada, assim, de coisa, sabe? Assim, prédio, essas coisas, não tinha nada. Era só uma imensidão, não tinha fim, dessa cor dourada, com uns pontinhos. Era como se tivesse uns pontinhos. E esses pontinhos era como se fossem consciências. Assim, tentando explicar, né? É como se eu tivesse voltado para esse lugar, foi a sensação que eu tive, e eu era um desses pontinhos. E é assim, a sensação foi, cheguei, né? Cheguei de volta, e a sensação que eu tive foi assim, de uma harmonização imensa, dessas outras consciências, assim, é como se estivessem felizes por eu estar ali. Essa foi a sensação que eu tive. E era como se todos nós fizéssemos uma onda harmônica. Eu via com uma espécie assim de onda, sabe? Fazendo ondas assim, ó. E aquela vibração harmoniosa, uma sensação de paz que eu nunca senti na minha vida. Não existia, não tinha problema, não existia nada. Na verdade, eu nem sabia quem eu era aqui, não lembrava de Bruna, não lembrava que eu tinha acabado de nascer minha filha, que era a coisa que eu mais estava esperando. Não existia, eu não sabia de nada. Era como se eu tivesse perdido a minha memória. Eu tive essa sensação de retorno, mas eu também não sabia quem era a Bruna, que eu era aqui. É como se eu tivesse perdido a minha assim, memória do que eu tinha, que eu era, antes de chegar lá de volta. Mas eu senti, não existia preocupação, não existia medo, não existia nada de ruim. Sensação só de paz, de harmonia, de felicidade. Era essa sensação que eu sentia naquele lugar. E eu vejo muita gente falando de que se você vê... eu não tinha visão, assim, só de visão do corpo aqui. Era tudo 360 graus, né? Eu conseguia ver tudo, assim, em dourado, e as consciências, todas... Era como se a gente formasse uma teia mesmo ligada, de ligação, todas ligadas. Então, essa foi a história. E aí, como eu te falei, eu perdi a memória, né? Não sabia quem era a Bruna. Mas teve um momento que eu escutei uma voz lá de longe, que aí eu acho que foi quando eu fui relembrar que eu era a Bruna. Porque eu escutei uma voz de longe chamando Bruna. Bruna estava bem longe, distante. Como se você estivesse no lugar e uma pessoa te chamando lá no fundo, sabe? Bem distante. E aí foi o que eu pensei. Tem alguém me chamando. Né? Tem alguém me chamando. Então eu lembrei que eu era a Bruna. E aí foi a única coisa que eu pensei. Tem alguém me chamando. Aí no que eu abri o olho, a enfermeira estava batendo no meu rosto. Tava falando, Bruna, ela que estava me chamando. Então, nesse momento que eu retornei, eu também não sabia quem era. Eu não tinha me situado ainda onde eu estava, o que tinha acontecido. Eu ainda estava assim, demorei um pouco para entender o que aconteceu e que eu estava lá na sala de parto ainda, minha filha tinha acabado de nascer, que eu era a Bruna e que eu tinha desmaiado e que estavam tentando, né, assim, me trazer de volta. E aí, depois de um tempo, eu comecei a lembrar de novo. E aí, fiquei, assim, tranquila, né? Esse foi o meu relato. Queria fazer algumas perguntas de coisas que aconteceram. Quando você voltou para o seu corpo, você não reconheceu as pessoas de imediato, conforme você falou. Mas você trazia perfeita a lembrança de tudo que tinha acontecido nesse local dourado? É como se você ainda estivesse um pouco ligado lá? É difícil falar porque eu acho que eu nem não tinha lembrado ainda. Eu não tinha trazido ainda. Eu ainda estava reconhecendo que tinha acontecido comigo lá. É como se o meu cérebro não tivesse processado ainda, não. Eu fui processar essa informação depois, um pouco depois, que tudo calmou.
Eu voltei, e aí que eu fui pensar, e eu comentei com meu marido, com a minha mãe, eu falei, nossa, eu fui num lugar muito bonito, eu tava num lugar muito bonito, mas não foi logo de imediato que eu voltei, não. Ainda demorou um tempo, que eu acho que é, assim, um tempo pro cérebro processar a mensagem mesmo. É interessante que então você não estava nem lá nem cá. Nem lá, nem cá. E o interessante é que quando aconteceu, que eu fui pra lá, eu primeiro vi o preto, né? Tudo preto. E aí depois clareou, né? Porque como foi aquela sensação de desmaio, ficou preto e depois clareou, né? Ficou dourado. E aí depois, na hora que eu voltei, também é a mesma coisa. É como se eu tivesse passado por um momento, assim, tudo ficou preto. E aí eu voltei. E aí que foi que eu abri o olho, e aí a moça estava falando comigo, eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, não tinha me situado ainda. Quando você chegou lá, você disse que você se sentiu conectada a todos esses pontos. Sim. Você também sentiu um súbito aumento de conhecimento de sua parte, como se o conhecimento desses outros pontos, dessas outras consciências, passassem naquele instante a fazer parte da sua consciência também? Olha, é interessante porque eu acredito que a gente faz parte mesmo. Estamos ligados. Então, é como se fosse assim. Eu acredito que a gente tenha o nosso corpo e nós temos a consciência, né? Que quando a gente deixa esse corpo físico aqui, a gente continua com a nossa consciência e ela vai para algum lugar, né? E eu acredito muito no magnetismo, assim, que te puxa para onde você tem que ir. Então, assim, o que você vibra aqui, você vibra de uma forma que ao momento que você desencarna, essa sua vibração, porque a gente é energia, essa sua energia, do jeito que você vibra, você vai para um determinado lugar. Eu acredito que nem todas vão para o mesmo lugar. Mas quando eu estava naquele lugar, eu acredito que nós formávamos, assim, todos eram parte de tudo. Eu era parte delas e elas eram parte de mim também. Eu não acredito que eu era tudo, mas é como se a gente se integrasse. A gente conectado, eu falo que a sensação que eu tive era de conexão, até porque que quando fazia a onda, ia numa sincronicidade muito grande, como se tivesse uma ligação. Como se, sabe, assim, tudo conectadinho. Como se tivesse uma teia. Mas você não chegou a sentir que havia um compartilhamento de informação? Não, compartilhamento de informação não. Eu acredito assim que elas entenderam que eu voltei e eu senti o que é como se elas tivessem bem-vinda de volta, sabe? É como se fosse um bem-vindo, eu senti essa harmonização, esse bem-querer, mas não de ter compartilhado a informação. Esse sentimento que você tinha de acolhimento era igualmente de todos os pontos ou de alguns você sentia mais e de outros menos? Era igualmente, não tinha distinção, sabe? Não tinha diferença, não tinha, é como se assim, não tivesse desigualdade, né? Uns mais, outros menos, era tudo, por isso que eu falo assim, não teve excitação, assim, excitação de alguns, de outros, não teve assim, uns menos, outros mais, era assim, igual, era, sabe, assim, igual, tranquilidade, todo mundo na mesma faixa vibratória, o que eu senti era isso, todos na mesma faixa vibratória. Quando você viu isso, de alguma forma isso te assustou ou surpreendeu, ou você achou simplesmente natural? Eu achei natural, não tive surpresa. Eu agi com muita naturalidade, assim. Você poderia pensar que é como se você já soubesse que era assim? Talvez. Eu fico refletindo e imaginando que seja mesmo assim. Porque eu refletindo nessa experiência, a gente se surpreende aqui, né? Eu me surpreendi aqui depois que aconteceu, porque eu pensei, poxa, mas eu nem lembrava que eu tinha minha filha, que eu, né, tenho meu marido, minha mãe. Não lembrava de nada.
Então, assim, eu me surpreendi depois que eu fiquei refletindo, né? Mas, poxa, será que quando a gente desencarna a gente esquece tudo que a gente viveu aqui, né? Mas, assim, o lugar era muito bom, né? Era uma harmonia que não existe aqui. Não existe aqui. Não tem como comparar com nada do que eu já vivi aqui, sabe? É assim, um estado de paz plena. Você sentia a leveza? Demais. Demais. Não tinha peso. Não existia peso. Você falou que você olhava 360 graus. Muita gente fala isso. Aí um dia desse eu pensei, ué, e para cima e para baixo também? Boa pergunta. Boa pergunta, porque a visão que eu tinha mais mesmo era de 360 graus. Eu não tive isso de olhar para cima ou para baixo, né? Não sei. Assim, o que eu vi era infinito. Aqui onde nós vivemos, existe um tipo de organização. Por exemplo, pai e mãe cuidam de filho até ele poder andar sozinho no mundo. Você sentiu algum tipo de organização naquele lugar? Não. Eu não senti nada de hierarquia, assim. Como eu te falei, eram todos eram todos pontos igualados. Era todo mundo no mesmo nível. Era assim o que eu sentia, sabe? Que não tinha mais nem menos, não tinha hierarquia, não tinha... E eu procuro pensar assim também, que talvez tenha sido um estágio. Eu não sei quanto tempo durou, acho que não foi muito tempo, mas talvez aquele foi o meu primeiro estágio de estar naquele lugar. Talvez poderia, sim, ter mais e que eu não vi. Ou seja, você sentiu que talvez você iria para lá e de lá você iria para outro lugar, eventualmente. Ou pelo menos você sente que existem outros lugares. Era assim, é como a minha visão... Sabe quando você tá num lugar escuro e você vai pro claro? Que você vê os pontinhos? Que você tá abrindo o olho, você vê os pontinhos, né? Quando você tá indo do escuro pro claro. E aí, a minha sensação foi essa. Eu tava abrindo o olho, o lugar lá claro, né? Eu vi os pontos que eu entendi como consciências da gente, tudo conectado. E que talvez aquele foi o primeiro estágio de eu estar abrindo o olho. Mas eu não tive tempo de ver mais além do que aquilo que eu vi, entendeu? Que talvez poderia existir uma organização, ou poderia existir cidades também, ou alguma coisa além do que eu não consegui ver. Eu só vi essa luz dourada. Então vamos falar sobre a sensação de tempo que passou. Tanto no hospital, no banheiro, quanto tempo você ficou desmaiada, e qual a sensação de tempo que teria passado para você nesse outro lugar? Olha, eu acho que durou assim, não durou nem 5 minutos o que aconteceu. Foi uma coisa rápida, né, em questão de tempo pra gente aqui, né. Agora, o tempo lá é diferente, é assim, foi jogada tanta, assim, emoção, digamos assim, essa ligação, esse sentimento, que parece que durou mais tempo, entendeu? Assim, essa sensação de paz. Porque é uma coisa que eu ainda trago, né, assim, em alguns momentos que eu passo na vida, eu procuro pensar nesse lugar de novo, para ver se eu consigo me acalmar, e acontece. E você, desde que você voltou, você se sente de alguma forma ligada a esse lugar ainda, como se a porta não tivesse fechado totalmente? Com certeza. Com certeza, é que nem eu tô te falando, assim, se eu tô num momento que eu tô de dificuldade, ou estresse, eu procuro pensar nesse lugar e ver que isso aqui não é o mais importante, tem além disso aqui. Mas isso é uma coisa racional sua. Eu quero saber se existe uma sensação emocional mesmo de que ainda existe uma ligação sua com aquele lugar. Existe essa ligação emocional. Assim, eu posso te dar um exemplo, né? Eu não sei se é bem emocional, mas é como se eu recebesse mensagem. Assim, fiquei assim mais, digamos, sensitiva, sabe? Assim, de receber uma mensagem, eu interpreto de uma forma e alguma coisa acontece. Então, parece que foi a partir desse momento
Depois que aconteceu isso, eu fiquei assim mais... eu não sei se chega a ser a premonição, mas talvez chega a ser uma informação que me chega, eu interpreto de uma forma e a coisa acontece, sabe? Aconteceu algumas coisas depois de que aconteceu isso comigo, aconteceu algumas coisas pontuais que eu fico pensando, isso não é de mim, assim, eu não tinha isso, né? É como se eu tivesse adquirido. Tem a ver, por exemplo, com sentir o sentimento do outro? Isso eu já sentia muito, eu já tinha muito isso, né? Agora, assim, isso continua, né? Talvez um pouco mais acentuado, mas é o que passa quando você olha alguma situação, quando eu olho alguma situação e aquilo é como se... Porque a sensação de estar conectada é justamente isso, né? De que o que eu tô fazendo, ou uma ação minha que eu faço para alguém, ou que eu vejo outra pessoa fazendo, volta também pra gente. Entende? Assim, uma ação que eu tenho, eu percebo mais, assim, eu tento me policiar mais no que eu faço, por justamente entender que se eu fizer algo pra pessoa, isso é para mim também. Entende? Você sente que se você fizer algo que não seja bom para uma pessoa, por exemplo, você vai acabar atingindo você mesma. Exato. Por estarmos conectados. Isso é uma conclusão racional ou você sente que é assim? Eu sinto. Eu sinto mais depois da experiência. Eu sinto mais. Então você sente que existe uma interconexão entre todos nós aqui também. Com certeza. Não só lá, onde eu fui, mas aqui, porque eu acho que aqui é como se fosse assim, um treinamento. Entendeu? Assim, como é que a gente vai agir com as outras pessoas, como seres humanos uns com os outros, porque depois dessa experiência eu acredito nessa questão que eu te falei, que o que a gente vibra, quando a gente desencarna, a gente vai para um lugar que a gente está vibrando, do sentido que a gente vibra, né? E aqui é como se fosse um treinamento, assim, para quando você vibra de uma forma, uns com os outros, na vivência uns com os outros, você faz uma vibração. O que somos nós para você hoje, depois dessa experiência? Eu acredito que nós, além de... Nós não somos só o corpo físico, que nós somos mais, assim, espírito do que o corpo físico, né? Que nós estamos assim, aqui. Então, que nós somos consciências, que tudo que a gente faz aqui, que tudo que a gente, da forma que a gente vive, da forma que a gente trata uns com os outros, isso, quando a gente desencarna, você vai... É como se você fosse para o lugar que você está vibrando aqui durante a sua vida inteira. Você chamaria esses diferentes lugares de dimensões? Sim, eu acredito que são dimensões. Eu acredito que existem dimensões. Então, porque o que eu acredito assim é que a gente está cada um num nível, né? E nesse lugar que eu fui, e é o que eu vejo que, como eu te falei, como não existia hierarquia, era como se estivéssemos todos no mesmo nível. Por isso que essa conclusão, assim, de falar que da forma que estamos vibrando e quando desencarna, a gente vai para o mesmo lugar que a gente está vibrando. E tem outros seres que vibram na mesma sintonia. Entendeu? É assim, você se junta com o que você está se sintonizando. Você não teve o menor vislumbre de ninguém, não ouviu nada, não escutou nada nesse lugar? Não, não vi nada. Zero de som. É como se eles tivessem, por exemplo, eu tive essa sensação de acolhimento. E é como se tivessem me dando as boas-vindas, mas eu já entendia. Não precisava ninguém falar comigo. Você não ouviu voz nem mentalmente, né? Eu só senti. Você acha que talvez esse aumento de percepção que você tem na volta é por você ter estado num local, numa dimensão onde
esse tipo de sentido existe de forma normal e quando você volta para cá você traz um pouco disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu trouxe um pouco do que eu senti lá, até assim, procurar observar mais os meus atos aqui, sabe? Me vigiar mais. Depois dessa experiência, eu procuro me vigiar mais no que eu tô sentindo, no que eu tô vibrando, por acreditar que isso acontece, né? De eu ter ido para esse lugar por causa da conexão. E essa porta, nesse sentido de que ficou aberta, no sentido de receber essas mensagens, às vezes, que eu recebo. De que forma que você recebe essas mensagens? É assim, tiveram algumas coisas que aconteceram, né? Uma delas, eu vou te contar o que aconteceu, foi que eu tava saindo do meu trabalho, e aí eu fui dirigir. E aí veio, assim, é como se tivesse vindo um bloco na minha mente de informação, de um acidente que ia acontecer, é como se fosse comigo, e foi bem rápido, assim, vai acontecer um acidente, vai acontecer isso. E eu falei, nossa, isso não é meu, né? Eu tava saindo do trabalho sem pensar em nada, assim, tranquilo. Quando eu entrei no carro, aconteceu isso. E aí, quando eu saí na rua, assim, tinha um caminhão na minha frente, ele foi fazer um cruzamento, e eu fui pra cá. No que eu fui pra cá, e o caminhão fez o cruzamento, ele pegou uma caminhonete. Então, eu vi o acidente acontecendo. Então, eu não sei se eu recebi uma mensagem, interpretei daquela forma, ou se era a minha intuição sentindo aqui que poderia ter acontecido um acidente comigo. Então, eu procuro ficar, assim, né, assim, mais ligada, sabe? Eu procuro, talvez, acalmar um pouco mais, que às vezes eu recebo algumas coisas. Uma outra pessoa que teve uma experiência de quase morte que nós entrevistamos, sobre esses sentidos, esses aumento de sensibilidade, ela explicou da seguinte forma: ela não sente que ela passou a ter um dom que ela não tivesse antes. Ela sente como se fosse alguma coisa que sempre tinha estado ali, mas que ela não tinha notado antes. Isso faz sentido para você? Faz. Eu acredito que todos nós temos. É como assim, se tivesse desativado. É como se, assim, se a gente fosse uma máquina e tem alguns pontos que a gente não é ativado. Nós estamos desativados em alguns pontos. Também no livro do Dr. Eben Alexander, que teve uma experiência de quase morte muito profunda, o livro chama-se Uma Prova do Céu, há um comentário no final que ele sente que o cérebro é como se fosse uma espécie de venda que permitisse que você só acessasse a informação necessária e suficiente para você ter esse treinamento aqui. Uhum. Isso faz sentido para você também? Com certeza, faz todo sentido, porque eu acredito também que somos vendados, né? Como eu te falei, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe por que a gente veio, o que estamos fazendo aqui. E eu acredito que depende de cada um estudar de si e buscar o conhecimento, né, para poder ter algumas respostas. E eu acredito que com essa experiência de EQM, que é uma experiência forte, é uma experiência real. Para mim, ela foi mais real do que o que eu vivo. Entendeu? Ela é tão real que é mais real. Aqui como é que eu falo, assim, é um treinamento mesmo. Você disse que não sentiu uma hierarquia, porque nesse lugar para onde você foi, você sentiu que todos tinham o mesmo nível. Mas você sentiu também que poderia haver outros lugares. Sim. Você tem alguma intuição, ou você sentiu de alguma forma se haveria algum propósito maior, de alguma forma? Nem sei como falar isso. É assim, eu acredito que naquele lugar mesmo possa ter mais coisa que a minha visão não alcançou. Entendeu? Que eu só consegui enxergar pontos. Eu não consegui enxergar além.
Talvez pelo tempo, ou mesmo pela minha percepção, eu não consegui ir além. Mas eu acredito que existe além, existe coisa a mais ali, né? Depois que você voltou e se lembrou, você ficou muito surpresa com tudo. Sim. Mesmo sendo, assim, espiritualista, estudando, foi uma surpresa. Porque, assim, às vezes a gente estuda, mas quando a gente passa, a gente vê que é, assim, uma coisa, assim, que é incrível, é uma coisa que existe de verdade. Sabe? Por mais que a gente estude, lê, existe de verdade, é real, é mais real, é intenso. É muito intenso quando acontece uma experiência assim, desse jeito. Depois dessa experiência, eu sinto uma facilidade maior de sair do corpo, sabe? Se me concentrar e tive algumas experiências fora do corpo, como projeção astral. Não sei se você já ouviu falar, mas... Sim, você já tinha isso antes? Não tinha, também nunca estudei. A partir desse momento, depois que eu vivi isso, eu tive interesse de saber o que era projeção astral. E eu tive algumas projeções de que eu fui em alguns lugares. Nenhum deles se parecia com aquele dourado? Não. Nenhum deles como aquele. Mas eram como se estivessem me mostrando outros lugares que existe. Alguém falou com você? Falaram comigo. Falaram. Um desses lugares é como se fosse um lugar embaixo da terra, com vários... Eu até escrevi sobre esses relatos assim de projeção. E era uma pessoa como se ela estivesse me mostrando que aquele lugar ali é para pessoas que são muito materialistas. Era um recado assim para não ficar só focada no dinheiro, sabe? Assim, na preocupação de ter. Porque aqueles homens que eu vi ali naquele buraco, era como se fosse um buraco, era embaixo da terra. Mas para ele estava bom ali. Por isso que eu reafirmo para você essa questão do que a gente vibra é o lugar que a gente vai. Porque para ele estava ótimo ali, entendeu? Não estava ruim, mas para mim estava horrível. Estava um lugar... Como é que eles conseguiam viver no lugar ali? Sabe, assim, era como se eles estivessem ainda do mesmo jeito, engravatados, com maleta, conversando sobre negócios, num lugar, um buraco, debaixo da terra. Ou seja, era um lugar para onde eles foram depois de desencarnarem. Sim. E para eles estava bom. Não estava ruim. Era como se tivesse uma pessoa me mostrando o que existia e por que eles estavam ali. Mas eles estavam bem também. Entende? Eles estavam bem. Sim, é assim, Carlos, o que eu penso é que a gente não é daqui. A gente tá aqui. Entende? Então, vamos supor que somos todos extraterrestres. Nós não somos dessa terra. Nós viemos para ela. Por que eu penso assim? Porque a minha consciência foi para outro lugar. Sim, o que eu acredito, o meu corpo físico, ele pertence à Terra. Mas a minha consciência foi para outro lugar. Então eu não sou daqui, né? Eu posso me dizer que eu sou eu sou extraterrestre, eu não sou da Terra. O meu corpo físico porque eu tenho que entrar nele. Entendeu? É assim, eu tenho que entrar nele. Mas quando desencarna, eu saio dele. Ele fica. Ele não vai. Foi essa sensação que eu tive. Minha consciência foi para outro lugar. Um lugar que eu acredito que é o meu lugar. Porque eu me sinto mais conectada lá do que aqui. Quando eu cheguei nesse lugar dourado, era como se eu tivesse concluído uma missão e voltado. Sabe? Isso eu não falei pra você, mas tipo assim, eu vim pra concluir uma missão e voltei. Porque aqui a gente tem fim. A gente termina o corpo físico, né? O corpo físico, na hora da morte, é porque teve um fim, teve um final pro corpo físico. Mas a gente continua vivendo. Então era como se eu tivesse assim, nesse acolhimento que eu tive quando eu cheguei, era como se fosse assim, uns parabéns por ter concluído sua missão. Você concluiu e voltou.
Outra coisa que às vezes você pergunta se para a pessoa está relacionada à religião, né, se tem alguma coisa a ver com a religião, eu acredito que não tem, né, essa experiência, como eu te falei, eu sou espiritualista, eu estudo sobre reencarnação, mas quando eu vi o que realmente existe, que às vezes eu estudava, mas assim, até a gente crer, quando a gente passa por uma situação, a gente crê, né, assim, com mais firmeza, eu creio mais na continuar da vida, que não termina. Mas aqui não tem a ver com religião, não tem a ver, você não se salva por causa de uma religião, por causa de outra. Eu acredito que as religiões têm sua importância na questão de mudar o seu estado vibratório. Por isso que eu bato mais uma vez na tecla do sentido de o que você vibra, do jeito que está a sua energia, é para onde você vai. É o magnetismo que te puxa quando você desencarna, daquele lugar que você está vibrando. E aí, a importância da religião, na minha visão, é isso, de que tem religiões que transformam, e se transforma por um lado positivo, para a pessoa pensar positivo, para a pessoa ter atitudes positivas, é válido. Eu acho que é por isso que até hoje existe religião no mundo, porque a gente precisa, eu falo de mim, que eu preciso, né, assim, tá conectada, pelo menos escutar que existe coisa além disso, né, relembrar que existe coisa que eu não posso só viver minha vida assim, achando que só é isso, que não tem coisa além, né. Qual o recado que você teria para todos nós que não passamos por uma experiência como você passou, em face do mundo estar como ele está? Assim, a mensagem que eu poderia assim, trazer é uma mensagem que eu tento praticar na minha vida, depois assim, dessa experiência, e é essa questão da gente ser conectado. O que eu faço para você, uma coisa ruim, um pensamento, ele rechicoteia em mim também, porque a gente é um só. Nós estamos ligados. Então eu acredito muito assim que o orar e vigiar, assim, que Jesus falou, para mim cabe nesse sentido de me olhar, de me vigiar. O que eu penso, o que eu falo, o que eu emito, né? O que eu tô vibrando, sabe? E prestar atenção nisso, que não existe só esse mundo material. A gente está aqui, mas ele não é assim, para mim, o que é o real. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?